Nós vamos ao momento da palavra do Senhor nessa noite, então, para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só vou pedir, Fabiano, para você usar a NVI, fazendo favor, para projetar para nós o livro de Tito, capítulo de número 3. Tito, 3 capítulos apenas. Tito, capítulo de número 3. Graças a Deus. Quem achou, à medida que você achar, vai glorificando ao nome de Jesus. Graças a Deus, que o nome do Senhor seja louvado, seja glorificado nessa casa sempre, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tito capítulo 3, verso 1 em diante. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve o tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Feche os seus olhos nessa noite abençoada. Oremos ao Senhor, porque a palavra é dele, não é nossa. Precisamos do Espírito Santo de Deus para nos mostrar a palavra. Precisamos da bênção do Senhor nesse momento para compreender os caminhos do Senhor, a orientação de Deus. Eu sei que no meio desta pregação, uma palavra rema será liberada para o teu coração e será um mover de cura, de bênção, de edificação para cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos submetemos à Tua palavra agora. Colocamos o nosso coração, a nossa mente e a nossa consciência debaixo da Tua palavra, para examinarmos a nossa vida a fim de podermos ceiar nesta noite. Abençoe o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a Tua palavra não seja apenas algo natural para nós, mas venha a ser alimento para o nosso espírito, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Nós oramos assim, dando graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Sem dúvidas, um dos grandes desafios que nós enfrentamos está na área dos relacionamentos. Pergunta para aí quem está perto de você. Se a pessoa do seu lado, pergunta para ele se ele já teve problema de relacionamento com alguém aí. Quer ver? Você já teve problema de relacionamento com alguém? Relacionamento é algo muito sensível na vida do homem. Eu não conheço uma pessoa que não tenha tido problema de relacionamento. Todos nós já tivemos, e isso nos acompanha desde a infância. E isso vai nos acompanhando até a maturidade. Questões de relacionamento são sensíveis para nós. Na verdade, não só para nós, para o mundo espiritual também. Porque a salvação também é uma questão de relacionamento. Do meu relacionamento com Cristo e do meu relacionamento com o próximo. Porque se o meu relacionamento com o próximo ele é travado na área, por exemplo, do perdão, a Bíblia diz, perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos, quem que é o devedor? É o próximo. Se eu não libero perdão, não sou perdoado. Portanto, não há salvação para mim.
A questão da salvação é uma questão de relacionamento, minha com Deus, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo. Portanto, se os meus relacionamentos estão bagunçados, a minha vida toda vai se bagunçar. A Bíblia é repleta de ensinamentos de como devemos viver os nossos relacionamentos. Nas cartas pastorais, ou conhecidas como cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, Paulo fala muito sobre relacionamento. Relacionamento familiar, por exemplo, ele diz que o homem deve amar a sua esposa. A mulher deve sujeitar-se ao seu marido. Os filhos devem se sujeitar aos seus pais. Os pais devem criar seus filhos sem que os seus filhos se irem por isso. Ou seja, guiar os seus filhos por exemplo. Porque algo que realmente irrita qualquer um de nós é alguém não viver aquilo que está ensinando. Ensinar com base na vida. Isso é o relacionamento familiar. Pergunta aos senhores. É simples, não é? O marido ama a mulher se sujeita ao marido, os filhos obedecem aos pais e os pais criam os filhos sem criar ira neles. Olha que simples. Simples de entender, não tão simples de viver. Mas está claro. Também fala como os patrões devem se relacionar com seus empregados. Devem pagar o seu salário no dia. Devem ser justos e honestos para quem presta serviço. Os empregados devem honrar os seus senhores como se estivesse trabalhando para Cristo. Veja que maravilha. Simples de entender, nem tão simples de viver. Como seria a relação de trabalho se a gente levar isso ao pé da letra, como deveria ser levado? Todas as pessoas que estão sujeitas a uma autoridade fariam o seu trabalho com tamanha excelência como se fosse para Jesus. E o empregador trataria com justiça o seu empregado, ou aquele que está debaixo da sua autoridade. Toda empresa funcionaria bem se isso acontecesse. Relacionamento de nós com a sociedade. Aqui ele começa a entrar nessa área. Sujeitar aos governantes, obedecer às autoridades. Simples de entender, nem tão simples de viver. Por um motivo. E o apóstolo Paulo vai declarar aqui. Ele começa dizendo, olha, sujeitem-se aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Simples. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Por que ele está falando isso? Ele está preparando a igreja, ou instruindo Tito, para que a igreja seja instruída para como lidar com as pessoas que não estão debaixo da mesma fé que a nossa. E como que a gente pode fazer essa ponte? Como nos relacionar de uma maneira saudável? O que nos ajuda a vencer este obstáculo dessa convivência com gente tão diferente da nossa, de nossos pensamentos que são tão conflitantes quanto pensamentos das outras pessoas que não têm Cristo? Ele começa a ensinar dizendo assim, lembrem de vocês, porque houve um tempo em que nós também éramos. Aí ele vai pintar o retrato do tipo de gente que a gente tem que se relacionar para que haja transformação na sociedade. Insensatos e desobedientes. Conhece alguém insensato? Conhece alguém desobediente? Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Fala a verdade. Relacionar-se com gente que gosta da gente é fácil ou difícil? É fácil. Relacionar-se com gente que pensa como a gente é fácil ou é difícil? É fácil. Relacionar-se com gente que não pensa como a gente, que não crê como a gente, que vive totalmente diferente da gente. A coisa começa a complicar. O retrato que o apóstolo pinta da sociedade, ele é muito interessante, da sociedade sem Deus. Está em 2 Timóteo capítulo 3, quando ele diz assim, ó, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E esse tempo já chegou, porque os últimos dias começam em Atos. A profecia de Joel se cumpre nos últimos dias. O meu espírito será derramado sobre toda a carne. O retrato é o seguinte, os homens serão egoístas,
avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles também. O que faz com que esse retrato todo seja verdade? Segundo as Escrituras, uma palavra: engano. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, diz o apóstolo, e desobedientes. Vivíamos enganados. O engano, ele tira qualquer pessoa do seu eixo normal. O engano, ele tira a pessoa da posição que Deus colocou ela para estar. E o engano não é algo simplesmente para aquele que não tem Cristo. É possível cristãos serem enganados também. E a Bíblia fala de vários exemplos, eu só peguei 8. Simples. Para observarmos o efeito do engano e quem se engana. Já enganou alguém na vida? Sendo sincero. Você já enganou alguém? Não precisa ser coisa grave. Na bulica. No bafo. No videogame. Já enganou alguém? O que é enganar? Qual é a graça do engano? Não é... Vamos fingir que nós estamos no primeiro século, onde as pessoas falavam na hora do culto. O que é enganar alguém? Diga lá. Quem sabe? Levar vantagem. O que mais? Oi? Levar vantagem de uma pessoa. O que é mais? Trapacear. Passar a perna em alguém. Contar mentira para alguém para levar vantagem. Sempre quando há engano, há alguém levando vantagem e alguém sendo desfavorecido. A história do ser humano vai mostrando isso. A Bíblia vai dizendo de várias maneiras quem é enganado. E eu quero passar uma lista apenas de 8 tipos de engano, só 8, rapidamente. E eu quero que você analise a sua vida para ver se você não está vivendo sobre engano. Porque se você estiver vivendo sobre engano, alguém está tirando vantagem sobre você. E eu tenho certeza que Cristo não engana ninguém. Jesus nunca enganou ninguém para tirar vantagem de ninguém. A palavra do Senhor nos mostra de vários ângulos e eu quero começar pela primeira. O homem enganado, ele é enganado se for apenas ouvinte e não praticante da palavra. Apóstolo Tiago, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica, ele está debaixo de engano. Não está debaixo de uma situação natural, ele está debaixo de um jugo de engano. Quem ouve a palavra, entende e não toma a decisão que a palavra demanda daquela parte, ele está vivendo debaixo de engano. Conhece pessoas que estão vivendo debaixo de engano dessa forma? Ouve a palavra, entra por um lado, sai pelo outro, mas não tem prática no meio desse termo. Toda pessoa que senta para ouvir a palavra, e eu digo o seguinte, quando o apóstolo escreveu isso, quando o Tiago escreveu, ele estava escrevendo para quem? Para nós. Porque quem é que está sentado para ouvir a palavra? Quem está fora ou quem está dentro do corpo? Quem está dentro? Você está ouvindo a palavra. Faculta a você 2 decisões, obedecê-la ou rejeitá-la. Só 2. Não existe terceiro ponto. Não existe neutralidade no reino. A posição tem que ser muito bem firme e tomada diante de todos nós. A palavra vem e eu tenho que tomar uma decisão. Obedecê-la ou rejeitá-la. Se eu obedecê-la, não vai ser por palavra. Eu não preciso dizer eu recebo a palavra. Se eu não a praticar, eu já estou rejeitando automaticamente. Não é uma questão de fala, é uma questão de atitude. Toda a palavra de Deus nos leva a uma atitude. Sejam praticantes da palavra e não ouvintes. Jesus contou uma parábola, uma história para ilustrar isso. O homem que
ouviu a palavra do Senhor e não a colocou em prática, ele foi comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Bateram os ventos, vieram intempéries sobre aquela casa e ela caiu. Porém, o homem que ouve as palavras do Senhor e coloca em prática, Jesus comparou esse homem, foi Jesus. Comparou esse homem a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode bater os ventos, as ondas das águas baterem na casa, a casa dele não cai. Qual é a casa que prevalece? A casa onde não há engano. Estamos falando do primeiro ponto de engano. Ouvir e não praticar. Segundo, o homem é enganado quando se diz, não tenho pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Quem engana a si mesmo é aquele que acha que nunca peca. Porque aquele que acha que nunca peca, nunca encontrará motivo para a regeneração. Nunca encontrará motivo para nascer de novo. Porque afinal de contas, na ideia dele, ele não peca. Talvez você já tenha conhecido alguém que jamais julgue-se ser errado na vida. Conhece alguém que está sempre certo? Conhece, né? Vê se está perto de você essa pessoa. Pergunta para ela. É você essa pessoa? Quem é? Conhece pessoas que sempre estão com a razão? Eu não estou de maneira alguma amortizando a palavra. Já vou voltar para a palavra pecado, porque comportamento é uma coisa, pecado é outra. A palavra nunca inverte, nunca dá para amenizar isso. Mas a pessoa que sempre julga estar certa, ela tem uma tendência a achar que ela nunca vai precisar de conserto para nada. É fácil viver com quem sempre está certo? Com o dono da razão? Não é fácil. Eu acredito que nem Deus consiga conviver com muita alegria com pessoas que estão sempre certas. Porque o engano não é uma obra de Cristo. Jesus Cristo é a verdade. E aonde Ele está, não há engano. Quem engana a si mesmo está colocando a verdade, que é Jesus Cristo, para fora. Engana-se o homem que diz que não tem pecado. Outro engano. O homem é enganado quando pensa que é alguma coisa, quando na verdade não é nada. Gálatas capítulo 6. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quem julga ser algo não sendo nada, vive debaixo do engano. As redes sociais estão aí para mostrar isso. Sorrisos e sorrisos e fotos em momentos particulares. Momentos de pouco tempo, fotografados e expostos para todo mundo, dizendo, olha como eu sou feliz. A rede social é um mundo de mentiras, é verdade. Tem muita verdade lá, mas tem muita mentira. Lá tem necessidade de autoafirmação, lá tem um monte de gente que tem problema de autoafirmação própria. Tem gente que tem baixa autoestima, tem que mostrar o tempo inteiro que está feliz. Tem gente que oscila demais, mas só consegue fotografar as horas que estão por cima. Isso é um retrato da nossa vida. O nosso desejo de sempre mostrar ao outro que nós somos acima daquilo que nós somos. Parece que está dentro do coração do homem, porque quando o diabo propôs para Eva ser igual a Deus, ela comeu da hora. Na hora. Ela nem discutiu. Ela nem perguntou se era possível. Uma melhoria agora, para você ser melhor do que você é, ou para você evidenciar algo que você não é. Está aqui na sua mão, basta você comer. E ela comeu. Também a Bíblia diz que é enganado quando uma pessoa pensa que é sábia de acordo com a sabedoria desse mundo. Ninguém se engane a si próprio, ou ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Aquele que julga ser sábio por causa dos conhecimentos dessa vida terrena, segundo a palavra de Deus, sem Cristo não há sabedoria. Nele estão escondidos os tesouros de sabedoria eternos. Paulo, no contexto de Coríntios, está dizendo exatamente isso. A sabedoria apenas terrena, o conhecimento empírico humano não é sabedoria para Deus. Porque a sabedoria não pode confundir sabedoria com inteligência.
ou com capacidade de armazenamento de dados. O fato de a pessoa saber um monte de informação não significa nem que ela é inteligente, nem que ela é sábia. O que é sabedoria? É saber discernir a raiz das coisas. E isso não é algo que se aprende, é algo que se adquire ao longo do tempo, pela palavra de Deus e pela atuação do Espírito Santo. Essa é a verdadeira sabedoria. Quando uma proposta vem, eu sei discernir se ela é boa ou é má, com base no quê? Na sabedoria que Deus me deu. Não é simplesmente estudar um monte de ideias ou ter um monte de informações na cabeça que me torna sábio. Isso me torna uma pessoa capacitada para muitas funções. Mas sabedoria para Deus vem com Cristo Jesus. Quem tem Cristo Jesus, diga graças a Deus. Com Ele vem a sabedoria. Outro tipo de gente enganada. É enganada a pessoa quando, aparentando ser religiosa, a sua língua descontrolada revela a sua verdadeira condição. Tiago capítulo 1, verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Quando eu mostro ser religioso, mas a minha língua não está conformada com aquilo que eu digo que eu sou, eu não sou nada religioso no bom sentido da palavra religioso, que é devoto. Não adianta eu dizer que sou devoto. A minha língua vai denunciar isso. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quer conhecer uma pessoa? Deixa ela falar. Porque quando a pessoa fala, ela expõe o seu coração. É simples conhecer uma pessoa. Faça perguntas para ela e deixa ela falar. Você vai descobrir em pouco tempo se a pessoa é ansiosa, se ela não é ansiosa, se ela é verdadeira, se ela é mentirosa, se ela é soberba, se ela não é, e todas as outras facetas, só deixando ela falar. Nós não conseguimos esconder muito tempo quem somos, a nossa boca não deixa. E aquele que tem a língua que o reprova não é religioso. Engana-se aquele que pensa que os perversos herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Ou não herdarão o reino de Deus, em 1 Coríntios? Não se deixem enganar, não se permitam o engano. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos, nem ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se deixa enganar quem acredita que Deus, Ele é tão amor que não haverá nenhum tipo de condenação ao longo da história. O fato de Deus, nessa geração, nessa era, estar alongando a sua misericórdia, é para a salvação nossa, é para arrependimento das pessoas. Não é porque Deus virou as costas e disse, façam o que vocês quiserem, eu não tenho nada a ver com isso, porque no final das contas eu vou salvar todo mundo, porque Deus é amor e eu sou amor. Esse é o amor que foi importado do movimento hippie, que nós já falamos aqui várias vezes. Daquele movimento paz e amor. Não é o amor de Deus, porque o amor de Deus tem critérios. O fato de nós amarmos os nossos filhos não significa que deixaremos eles fazerem o que quiserem. É justamente por amor a eles que nós não deixamos que eles façam o que eles querem. Colocamos freios, limites e orientamos com um certo espaço para que eles decidam, mas até aqui você pode ir, até aqui você vai. O amor de Deus se revela dessa maneira. O amor de Deus não é aquele amor que aceita qualquer tipo de conduta. Enganado é quem pensa dessa forma. Mas também é enganado, diz a palavra, aquele que pensa que vai semear sem colher o que semeia. Em Gálatas a palavra de Deus diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele também colherá. É enganado aquele que acredita que aquilo que ele está plantando não vai voltar para ele um dia. Que a sua ação não tem uma reação. Ele se engana. Num estado de auto-engano, ele acha que quando ele faz alguma coisa, ele não vai colher em volta. Não vai colher de volta. Ele vai fazer, mas nada vai voltar para ele. A pessoa que pensa desse jeito, ela está cometendo um auto-engano. Mas nós todos éramos assim. Segundo a palavra do apóstolo Paulo em Tito. Todos nós éramos enganados de alguma forma. E o que isso tem a ver com relacionamento? Porque quando a pessoa está nesse estado de engano, não tem como se relacionar com ela. Há como se relacionar duradouramente, profundamente com alguém que acha que nunca está errado? Não.
Há como se relacionar de uma maneira saudável com alguém que acha que tudo que ele faz, que ele planta, nunca vai voltar para ele? Uma pessoa inconsequente que não mede as consequências dos seus atos? Não. Há como se relacionar de uma maneira saudável com uma pessoa que é desbocada, que fala tudo o que pensa sem filtrar nada? Não tem como. Há como se relacionar com uma pessoa que ela ouve a palavra, mas ela não consegue praticá-la, ou melhor, não deseja praticá-la? Tem como relacionar-se profundamente? Não. E não é eu que estou falando isso. Para encerrar essa parte do engano. É enganado aquele que pensa que os relacionamentos não influenciam a sua vida. 1 Coríntios diz assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não dá para se relacionar com pessoas que estão debaixo do engano em nível de profundidade. Talvez dê para se relacionar no nível superficial. Oi, bom dia, boa tarde, e aquilo que o curitibano gosta de falar. Vai chover, vai esquentar. Nós somos peritos do clima, do tempo, né? Nós entendemos de tempo. Dá para se relacionar no nível simples, no nível superficial, mas se envolver profundamente não dá. As más companhias corrompem os bons costumes. Você é influenciado pelas pessoas que você se relaciona, querendo isso ou não. Isso é uma realidade. Eu e você somos influenciados e influenciamos pessoas em todo o tempo da nossa vida. Alguns são mais influenciados, outros mais influenciadores. Mas todos nós influenciamos em certa medida e somos influenciados em certa medida. As nossas relações sociais determinam muita coisa na nossa vida. Esse era o nosso retrato. Isso era o que éramos. Desobedientes, enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Nesse quadro terrível, nós ocupávamos algum espaço ali dentro. E eu gosto do verso 4. Para mim, nesse texto, ele é especial. Porque ele dá reviravolta. Ele começa dizendo, mas. Você sabe que o mas, ele anula toda a sentença anterior, né? Mas. Quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Esse mas, ele está pintando um quadro de como se relacionar com as pessoas, que tipo de pessoas às vezes teremos que nos relacionar, mesmo que superficialmente, porque estamos no mundo, não somos dele, mas estamos nele. Ele diz que isso acontece, esse quadro das pessoas pensarem como pensam, vem do engano, como nós éramos enganados. E ele diz, porém, mas. E esse mas foi especial na nossa vida, porque foi o dia que Jesus entrou nela. Nós éramos pecadores irreversíveis, mas um dia nasceu no nosso coração uma fé verdadeira e genuína. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou, Ele não vai derramar, Ele já derramou, isso está no passado, sobre nós, generosamente, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Todos nós vivíamos nesse quadro. O quadro dos homens que eram desobedientes aos pais, irrecuperáveis, insaciáveis, pecadores, convictos. Todos nós pertencíamos a esse quadro. Mas um dia Jesus entrou na nossa história. E no dia que Ele entrou na nossa história, a glória de Deus nos levou de volta para o Pai.
a fim de que fôssemos justificados. Ou seja, como eu não podia fazer nada pelos meus pecados, ele aplicou a sua justiça em mim. Ele me justificou. O sangue de Cristo me justificou. Por sua graça, nos tornamos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Não há nada que Jesus não possa transformar. Quem foi transformado por Jesus? Se Jesus transformou a nós, o que nós valíamos antes disso? Nós éramos levados por nossas paixões, nós falávamos o que queríamos, estávamos fechados para a palavra e se ouvíamos, não colocávamos em prática, mas um dia Jesus entrou na história. E é esse dia que nós comemoramos hoje, na Santa Ceia. É o dia que nós lembramos que tudo isso que estamos vivendo não começou em nós. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos inteligentes, não é porque nós somos amáveis, mas é porque Ele foi isso. E Ele aplicou a sua justiça sobre nós. Agora, se Jesus fez isso na nossa vida, por que Ele não poderia fazer na vida dos nossos vizinhos? Será que o poder dele diminuiu? Por que Ele não pode fazer isso no restante da nossa família, que ainda não foi salvo? O poder dele diminuiu? Nós somos o máximo de Deus? Não. Quando eu olho para a ceia, quando eu olho para o pão e eu olho para o suco, eu me lembro, eu estou em um mundo que está em perdição, mas eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu represento Ele, sou embaixador de Cristo. Eu não posso me contentar apenas com a vida que tenho, enquanto milhares estão indo para longe do Senhor na eternidade. Porque o nosso engano teve fim aqui nessa terra, e graças a Deus por isso. Porque aquele que cruza a linha da eternidade debaixo de engano, nunca mais voltará. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você nessa hora. Se você puder fechar os olhos, nessa breve reflexão da palavra, nos levando para a ceia, nos levando para Jesus. Nós tínhamos tudo para dar errado na vida. Os nossos conceitos eram errados. As nossas decisões eram erradas, em relação à vida espiritual principalmente. Mas um dia Jesus entrou na história. E Ele dividiu a nossa vida em antes e depois. Por isso nós podemos dizer que a nossa vida também foi dividida historicamente entre antes de Cristo e depois de Cristo. É lógico que ainda não alcançamos o nosso alvo, como diz o apóstolo Paulo, mas estamos correndo para o alvo. Qual é o maior alvo? É ser tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. E qual é o nome disso? Qual é o nome desse padrão? Qual é o padrão? Pastor Tiago? Não. Apóstolo Paulo? Não. Jesus é o padrão. Estamos crescendo de acordo com a vontade dEle, para sermos como Ele é. Podemos declarar que chegamos ao fim? De maneira alguma. Por isso não podemos esquecer da misericórdia que Ele aplicou sobre a nossa vida. Quem sabe nessa noite há pessoas enganadas em nosso meio. Quem sabe nessa noite há pessoas cristãs, mas em alguma área da sua vida você está sofrendo por engano. Ou sofrendo o engano. Quem sabe você se enquadrou em algum desses 8 pontos de engano, que na verdade, basicamente falam para o cristão, cuidado para não se enganar. Talvez ouvinte, não praticante. Talvez uma boca que te condene. Quem sabe alguns que estão aqui nessa noite têm uma aparência religiosa, mas os seus lábios o denunciam. Talvez você esteja negociando com o pecado, achando que os injustos também herdarão o reino dos céus e que não tem tanto problema a pessoa viver debaixo do pecado. Há pessoas, quem sabe, nessa noite, que estão se enganando, porque sempre estão com a consciência de que estão certas em tudo que fazem, nunca fazem uma autoanálise da sua vida. Esquecem-se que são passíveis de erro. Talvez há pessoas aqui
enganadas em relação à sua posição, achando que são alguma coisa além daquilo que verdadeiramente são. Todos nós temos o nosso grau de importância, mas não é bom pensarmos que somos além daquilo que realmente somos. Isso é um auto-engano. Quem sabe há pessoas em nosso meio que se julgam sábias pelos diplomas que conquistaram na vida, pelo status e pela posição social que adquiriram, mas a palavra de Deus diz que isso é auto-engano, pois a verdadeira sabedoria ela só pode vir acompanhada de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz que quando ele recebeu Jesus, ele considerou, entre aspas, como perda tudo aquilo que ele tinha na vida. Não que ele tivesse jogado fora seus conhecimentos, mas é que diante de Cristo não há conhecimento que fique de pé. Não há conhecimento que seja exaltado diante de Cristo, porque Ele é a personificação de toda a sabedoria, honra e glória. Ele é a palavra, Ele é o Senhor. Eu gostaria de pedir a gentileza para você, que todos nessa igreja fiquem de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Nesse ponto, nós já estamos fazendo a análise da ceia. Nós vamos ceiar daqui a pouco. E já estamos analisando o nosso coração para ceiarmos. Não deixe que nenhum ponto de engano ou de auto-engano permaneça na sua vida. Pois aonde há engano, Cristo não é glorificado. Jesus não é exaltado onde não há verdade. O engano, ele é totalmente antagônico à verdade. Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, não há engano nele. E em quem está nele não há engano. Não há engano no coração daqueles que estão em Cristo. É por isso que a palavra diz tantas vezes, não se engane, não se engane, não se engane. Não se permita enganar. Deus é o mesmo ontem e permanecerá para sempre. Jesus também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Pastor, mas a sociedade mudou, mas Deus não mudou. Você e eu continuamos sendo o sal da terra e a luz do mundo para iluminar as pessoas e para dar sabor às suas vidas. Como? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dia eu e você nós dois estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Não deixe que o engano te leve para longe dele de novo. Não deixe que o engano te carregue para longe dos braços do Senhor. Enganado, o homem pode ir para longe de Deus. Tão longe quanto o Ocidente é longe do Oriente. Nós não podemos permitir. Uma vez nós éramos escravos do engano, agora nós somos libertos por Cristo Jesus. E quem é liberto pode permitir-se enganar. Não se permita enganar nunca mais na sua vida. Deus é poderoso. Jesus mudou a nossa história. Nós não podemos dar um passo atrás, no sentido de voltar da fé que temos para uma fé inferior. Não podemos voltar os nossos conceitos para trás, porque Cristo é irreversível em nós. Uma vez conhecedores da verdade, nunca mais seremos ímpios como éramos antes. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos, agora nós vivemos. E todo pecado que cometemos, cometemos com consciência. Qualquer pessoa nossa, qualquer um de nós que sair e começar a viver uma vida dissoluta, nunca terá paz nessa vida dissoluta. Porque Cristo mudou a vida dele uma vez, ele sabe o que é. E eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. É fevereiro, é ceia de fevereiro. Você, eu, nós temos o ano todo pela frente para vivermos a verdade em Jesus Cristo. E não permitir que o engano ou o auto-engano entre na nossa vida e na nossa casa. Nós já éramos escravos dessa desgraça do engano, agora somos livres em Jesus. Estamos em Cristo. Ele é a verdade. Pastor, mas existem milhões de religiões. Não me importa, Cristo é a única verdade que existe. Em termos espirituais, Ele é a verdade absoluta. Não há nada fora dele que seja verdade no que tange a espiritualidade. Tudo que eu penso sobre espiritualidade que Jesus falou o contrário, eu tenho que abandonar esse pensamento e pegar o pensamento dele, porque Ele é o Senhor de todos. No final das contas, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Ele manda, Ele está no governo de todas as coisas. Não pense porque o mundo está andando do jeito que está aqui, o mundo está fora do alcance de Cristo. Ele está governando do jeito que Ele entende que é bom governar. E todas as coisas estão sendo colocadas debaixo dos pés dele. Ele está reinando. Desde o dia que Ele ressuscitou, Ele está reinando. Oremos ao Senhor. Pense na sua vida. E já vamos partir daqui a pouquinho para a ceia. Eu vou pedir a sua gentileza de manter-se em concentração.
Porque a palavra na ceia é: examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão. Se você não se examinar, você não pode comer. A questão de comer a ceia ou não, participar ou não da ceia, não tem nada a ver com ser da igreja quadrangular, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com se examinar primeiro. Se você se examinou, você pode comer de forma digna. Esse é o momento do exame. Senhor, em nome de Jesus, nós olhamos a Tua palavra nessa noite. Vários autores, vários livros, de várias maneiras. Olhamos o apóstolo Paulo e, na verdade, não foi o apóstolo Paulo, foi Teu Espírito através dele que deixou essa carta escrita para nós. Vivíamos no engano. Vivíamos debaixo de escravidão, agora somos livres. Meu Pai, em nome de Jesus, ilumina a consciência de cada ouvinte dessa noite, para que todo o engano seja desfeito na vida de qualquer pessoa que escute essa pregação nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, dissolve todo o engano, destrói, meu Pai, todo foco de engano. Nós não queremos uma vida de engano, uma vez que fomos libertos por Cristo. Não queremos abrir a porta para que o engano entre no nosso coração de volta. Queremos viver uma vida correta, relacionamentos saudáveis, principalmente com o Senhor e com o próximo. Mas com todo esse engano que nós vimos nas Escrituras, que é possível que um crente seja enganado, é impossível relacionamentos saudáveis. É impossível me relacionar contigo se eu acho que eu nunca estou errado. É impossível me relacionar com o Senhor se eu acho que eu não tenho pecado. Enfim, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, e te peço por toda essa igreja, abençoe o coração dessa congregação, meu Pai. Que a nossa igreja continue reconhecendo o mas de Jesus, porque mas o Senhor entrou na nossa história e mudou a nossa vida, de forma que nós nunca mais poderemos voltar, porque não há vida fora de Cristo, e nós te pedimos, Senhor, que isso seja latente em nosso meio, que seja claro como a luz do meio-dia, que nós não podemos voltar a uma vida de auto-engano, uma vez livres do pecado, livres da escravidão. Estamos em Cristo e vamos permanecer assim, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Glorifica o nome dele. Exalta o nome do Senhor Jesus.